começando mais um podcast Cordas Humanos, multiplicando os laços da igreja local com a missão de Deus. Pra gente é um privilégio estar com a gente. Pra gente é um privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. Quase que eu não saio, fiquei até nervoso. Porque hoje é um episódio muito especial, né? A gente vai falar de quem? A gente vai falar da gente, né? Sobre esse nosso retorno, né? Falar um pouco sobre a nossa história, sobre as coisas incríveis que Deus ele fez e tem feito, né? Pra gente. A gente sempre fala aqui que essa mesa é algo muito especial que Deus ele tem dado pra gente, né? Porque a gente tem experimentado da bondade de Deus, a gente tem experimentado da fidelidade de Deus. E essa mesa é a prova cabal de que Deus ele não desiste de nós, ainda que a gente desiste de nós mesmos, né? Então vamos aí, né? Hoje a turma tá toda completa, né? O grupo todo completo na mesa hoje, né? Pela primeira vez, todo mundo na mesa, ninguém nos bastidores, né? Hoje tá todo mundo aí. E é isso, gente. Vamos falar um pouco da gente, mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. E estamos aí com o primeiro patrocinador, que é a Mais Coworking. A gente tem que criar uma vinheta. Isso é verdade. Bom, isso aí, ó. Vamos pensar nisso aí, ó. A Mais Coworking. Gabriel. Poxa. A sala trabalho de Gabriel. Se você precisa de um domicílio fiscal, um lugar para trabalhar, home office, por exemplo, você está em casa trabalhando, e trabalhar em casa com a família, com o filho, não é muito legal. 3 vezes você não... E olha lá, é desabafo? Ih, veja você, hein? Pô, trabalhar em casa com a filha. Tá falando uma pessoa que vive na pele nisso. São as distrações, né, Gabriel? São as distrações. Então aqui é o lugar para você poder trabalhar tranquilo. Clima, ambiente climatizado, ambiente ótimo para você trabalhar. Com internet, tudo que você precisa, um lugar que tenha um fácil acesso. E está no coração de Niterói, bem perto das barcas, perto do terminal. Então, se você precisa de um domicílio fiscal, tá? A sua empresa, você que é MEI, que não tem um endereço bacana para você colocar, a Mais Coworking resolve o seu problema. E o segundo, nada mais, nada menos que a nossa Igreja Presbiteriana das Águas. Caraca, me falou, nossa. Nossa, hein? Vai ser mais ficar registrado, hein? Tá registrado, hein? Daí, cara. Então, faltam só 2, só não funcionar, né? Para de me iludir, Gabriel. Tá iludindo a gente. E se você tá ali na região de São Gonçalo, Alcântara, Redondeza, precisa de uma igreja saudável, a Igreja Presbiteriana das Águas é o lugar ideal para você congregar. Eu falo isso realmente sem nenhuma... Como é que posso falar isso? Deixa eu até gravar, né? Vai que dá algum problema. Dá algum problema nas transmissões, deixa eu gravar o Gabriel falando, né? Vamos lá. Sem nenhum problema, porque eu não faço parte da igreja. Mas se eu conheço a igreja é muito boa. É um lugar que eu recomendo muito para você que precisa de um lugar saudável, tá bom? É isso aí. Muito bom, muito bom. Você também quer estampar aqui sua marca, né? Falar um pouco sobre a sua empresa, sobre a sua igreja, né? Só entrar em contato com a gente aí. Tem espaço para você também. Então vamos lá, né, gente? Vamos conversar sobre nós. Como você já sabe, nós voltamos, né? E a gente vai conversar um pouco aí sobre... Pô, não é possível, já tem mais de 45 episódios. Não, então... É praticamente um ano, né? Praticamente um ano, né? A gente vai conversar um pouco como foi. Mas é uma de ter alguém que vai pensar, voltaram? Isso aí. Voltaram de onde? Exato. Voltaram de onde? É sobre isso que a gente vai conversar. Voltaram de onde, né? Vamos falar sobre o início, né? Falar um pouco sobre a nossa história. Deus ele foi muito bom. Deus ele tem sido muito bom com a gente, né? Começamos todos em 2011. Eu sempre me perco nas datas. 2011. Começamos aí em 2011. Como o Eliseu costuma dizer, apenas meninos, né? Mas com inconformismo, né? Com uma inquietação no coração, que não era só música. E Deus ele nos presenteou com a Glaze, né? A gente conheceu a Glaze nessa época e a gente conheceu um pouco sobre o que eram missões. Por que não era somente música? Então, essa é uma inquietação do nosso coração, né?
A gente olhava para nossa igreja local, todo mundo participando do Ministério de Louvor nas suas igrejas, né? Mas a gente via que a gente tinha que dar um passo a mais, né? Não sei se era por causa que a gente ia indo pelas igrejas, né? Muitos eventos. Muitos né? eventos, E a gente tentava tatear alguma coisa, mas não sabia exatamente o que era. Acho que foi mais uma questão de propósito, eu lembro, né? Que o que vocês comentavam, né? Tipo, era o por que nós estamos fazendo isso, né? Qual é o objetivo, né? Só é tocar, tipo assim, vamos tá, claro, a gente está aqui ministrando louvor e tal, mas é somente para edificação da igreja, né? Eu acho que essa era a inquietação, né? E sempre pensando, e a pregação do evangelho, né? E a expansão, né, do evangelho. Passou muito também por um tempo que a gente estava com o Gessé, né? O Gessé também abençoou muito a gente. Gessé Almeida foi bênção pra gente também. Ele começou a instruir a gente a respeito do reino de Deus, né? Naquela época ele já era licenciado já, né? 2011. Já. Mas só lembrando que não era só a banda, né? Tinha também outros amigos que sempre acompanhavam. Aqui sempre usou bom. Sempre, e algumas pessoas também nas suas igrejas servindo em outros ministérios e tal. E também com essa mesma inquietação, né? Eu lembro de um momento muito precioso da praça, né? Porque, para você que não sabe, o Cordas Humanas funcionou durante muito tempo na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. É lá que a gente recebia, né, uma palavra da parte da Glaze, da parte do Gessé. Do Brandão também. Brandão que hoje é pastor Rafael. Pastor Rafael. Pastor Rafael. E se você não conhece, temos um episódio. Exatamente. Isso aí. Temos episódio com eles aí. Ele e a Júlia. Então aquele momento da praça foi muito especial para mim. Eu lembro de uma certa vez assim de olhar e ter 40 pessoas na praça. E aí alguns irmãos perguntaram, isso aí não vai virar uma igreja não, né? Eu falei, não, a gente tá fugindo. É verdade, a gente tá fugindo daquela casinha da igreja. Não é isso, né? A gente, na verdade, hoje a gente vê que a gente, nem sabia o que tava fazendo. Mas a gente tava vivendo um processo, né? Processo de amadurecimento, onde a gente foi instruído, onde Deus trabalhou muito no nosso coração. Como o Daniel já falou, Deus usou muito a Glaze nesse processo para abençoar a gente. E a gente foi caminhando nesse passo, né? E só pra galera de casa entender, quando a gente fala, né, que tinha esses encontros na praça, não era, tipo assim, um culto na praça, né, no perfil, vamos dizer assim, tradicional. A gente só sentava lá, juntava e começava a louvar, a cantar, e ali a gente compartilhava a palavra, e aos poucos as pessoas, né, iam chegando, né, era dessa maneira. E, assim, a gente não tinha ideia, né? Não. Mas já era mobilização missionária, porque a gente chamava os amigos e falava, a gente tem uma missão. Isso aí. A gente tem, uma referência aqui que é Jesus. E Jesus, ele participa da missão do Pai, vindo na Terra, né? Se tornando homem, né? E isso tudo tem um sentido. Porque, assim, Daniel falou que ouviu essa expressão missão de Deus no curso com Perspectivas do Brasil. E, assim, eu tive um contato antes ali, em 2009, 2010, com algumas literaturas missionárias e teológicas. Então, você imagina um menino sem maturidade lendo esse conteúdo e não tendo ninguém para compartilhar. Então, quando eu encontrei vocês, foi um oásis na minha vida. Porque eu não tinha esse papo na minha comunidade. Depois sim, depois que eu juntei, né, depois que o Cordas Humanas se formou aí, lá da igreja, né, Chico, Marlon, uma galera começou... Vinícius, né? Vinícius, Vini, tenho muita saudade do Vini. Aí a gente se juntou. Então, para mim, naquele momento foi muito importante ter o Cordas, porque, como o Daniel disse, né, a Glaze discipulou a gente. Né? Então, eu precisava desse discipulado, porque o conhecimento sem a graça de Deus, ele ofende. Quando você fala de teologia sem a graça de Deus, cara, você está atrapalhando. Você não está abençoando as pessoas. Porque eu queria impor a minha teologia, eu queria impor aquilo que eu tinha acabado de ler nos livros.
Então esse momento foi muito importante para mim. E rolou, tava falando sobre o pessoal perguntando, vocês vão montar a igreja? Muito pelo contrário, a gente tava fugindo das nossas. Né? E isso era um inconformismo muito grande que a gente tinha com as igrejas locais, assim, por N motivos, né? Que Deus ele nos proporcionou, né? Deus nos presenteou com esse tempo de inconformismo pra gente se encontrar com a missão, né? Para encontrar a missão dele. E foi muito lindo ver que ao longo, né, nesse processo, né, de entender a missão, de entender a vida no reino, foi importante também entender a importância da igreja, do corpo, de estar realmente na comunidade, de fazer parte. Porque naquele primeiro momento, como você falou, a ideia era, na verdade, sair da caixinha, da estrutura, então a gente está aqui, a gente não quer... mas nesse tempo, né, como foi importante cada um assim, realmente entender que não, a vida no reino é em comunidade, a igreja realmente precisa estar junto, né? E isso realmente foi um processo, né, de Deus na vida de cada um, né, que passou, porque foram muitas pessoas, né, que passaram pelo Cordas. A gente está vendo aqui, né, nós 4, ainda tem a Dani, tem a Mari, né, hoje temos, né, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas hoje também tem outros voluntários, pessoas parceiras que estão acompanhando a gente, mas ao longo da história, várias pessoas também passaram, né, e nessa caminhada, eu acho que um ponto muito importante foi essa construção, né, de entender realmente a importância da comunidade de Cristo, né, da família e na missão. E que isso é importante para a missão, de fato, avançar. Né? E eu acho que tudo que cada um passou, cada um nas suas lutas, né, nas suas crises, né, foram muito importantes para tanto o que foi construído como nesse momento que a gente está vivendo hoje, que é exatamente, né, o nosso slogan é multiplicar laços de amor entre a igreja local e a missão de Deus. Então, hoje, mais do que nunca, faz muito sentido sim, toda essa missão. E assim, é importante para mim hoje falar sobre esse início, porque poderia ter dado tudo errado, né? Hoje... Se a gente parar para pensar, poderíamos estar desigrejados. Sim. Mas, obviamente, eu não falo com orgulho desse início. Eu não tenho um orgulho de ter sido um menino mimado, de ser um cara completamente inadequado, não entendendo o tempo de falar as coisas. Eu não tenho orgulho desse período. Mas eu acho que é importante a gente falar, porque provavelmente tem pessoas passando por isso agora, com o mesmo sentimento de estar inconformado, de achar que a igreja não presta, de achar que, poxa, o meu pastor tá falando besteira aqui. Não sei. Cara, a gente viveu isso. Sim. E foi difícil também passar por isso. Mas a gente tá aqui. Somos igrejados, continuamos na igreja, trabalhamos pra caramba pra missão de Deus. Então isso serve também como testemunho. Então se você se sente assim, cara... a minha igreja, enfim, eu não combino mais teologicamente com a minha igreja. A gente já passou por esse processo. Até onde Deus confirmar no seu coração que você deva ficar nessa igreja, fique, meu irmão. A partir do momento que você entender que você precisa sair, saia. Não demore. Fique e seja uma bênção. Isso. Fique, mas seja uma bênção, né? Isso é importante. É importante. Até para entender esse processo mesmo como um processo direcionado por Deus, né? Sim. As bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescentam dores. Então, tanto na decisão de ficar e ser bênção, como na decisão de sair e também ser bênção, né? Respeitando ali todos os processos, né? Com a liderança, com a comunidade. Porque eu lembro muito da fala do Jackson, quando a gente estava entrevistando ele aqui, né? Sobre a visão do pastor. Porque às vezes o pastor ele nem sabe desse inconformismo. Ele nem sabe dessa indignação, entendeu? Que a sua cabeça agora já está em outra parada, em outra teologia, em outra vibe. E até mesmo, desculpa cortar, mas até mesmo saber se esse inconformismo ele é legítimo. Exato, não, sabe? é importante. Porque não se tem esse acompanhamento, né? Quando o Eliseu falou, poxa,
a gente já passou por isso, né? E falta esse acompanhamento, falta alguém que você possa reportar esse seu inconformismo, né? E isso faz total diferença. Então, mesmo que chegue no momento, né, de ali romper com a sua comunidade, é importante sair bem. Você dá... A gente fala satisfação, né? Mas de fato para as pessoas que decidiram caminhar com você, que oram por você, né, que se doam, que servem, já que você faz parte de uma comunidade. Aquelas pessoas também trabalham em função de você. Então, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é isso, é sair de uma forma que glorifique a Deus em todos os momentos, né? Mesmo discordando de algumas coisas, mas até na discordância, Deus também é soberano. É discordar com a graça. É isso. Discordar com a graça não, discordar Discordar com graça. Com graça. Exatamente. Porque tanto que, por exemplo, um exemplo, né? No caso, vocês, nesse processo, vocês mudaram de igreja e continuam tendo um ótimo relacionamento com a igreja. Sim, com Mas, então, certeza. Isso aí. Isso faz parte do processo, né? Diferente se você tivesse simplesmente saído naquele momento da crise, provavelmente o relacionamento teria sido rompido, né? Mas porque foi na graça, porque foi no tempo de Deus, o relacionamento, né, continua, né, saudável. Benção. Avançando aí das praças, né? A gente, como o Zil falou, a gente já fazia mobilização e não sabia de fato, né? Foi quando surgiu aí os campos, né? O Servo, Conceição do Formoso, né? O pastor Carlos Henrique. A gente fez alguns trabalhos aqui em Niterói também, com as meninas, e visitamos o Lixão de Gramacho. E aí foi um tempo significante, né? Bom, acho que dá pra gente começar com o Servo, né? Que foi o primeiro trabalho que a gente conheceu além da igreja local, né? Então, entendendo ali a dinâmica, a gente fica Servo, né? Primeira coisa, era uma comunidade terapêutica, né? Que tratava de dependentes químicos. Então, a gente... Também tem um episódio aqui com o pastor Léo que a gente explica muito bem esse período. Mas a gente começou a visitar essa comunidade aos sábados e conhecer a dinâmica. A gente levava lá um café da manhã e a gente trocava ideia com os internos. Foi um momento muito precioso. Assim. E a gente sempre convidava também alguns amigos, algumas pessoas para nos acompanhar, para eles também conhecerem a mobilização. Mobilização, né? Sempre esteve lá. Sim. Então, esse momento do Servo também foi muito legal. A gente... no primeiro momento visitava aos sábados, uma vez por mês. Chegou um outro período que a gente estava dentro da comunidade uma vez por semana, né? O Gabriel participou muito desse tempo, né, Gabriel? Então, era um tempo que a gente começou levando a devocional para eles lá semanalmente. Depois a gente começou a dar aula de música dentro da comunidade. Foi incrível, assim, tempo. Chegamos a apoiar também a quinta fase, né? O lidando que quando eles... Caraca. Na quinta fase, eles podiam ir para casa, né? E só tinham que retornar uma vez no mês, né? Exatamente. E muitas das vezes, infelizmente, por causa da proximidade, né? Com o acesso, né? Porque ele volta para a mesma vida. Exatamente. Ele não para a sua geografia. Então existe muita recaída nesse período e então a gente teve a oportunidade de visitar, né, alguns deles e algumas visitas foram bem intensas assim, né? E alguns às vezes acompanhavam a gente em algumas saídas, né? Alguns deles acompanhavam, isso foi muito bom, foi muito bom. Sem contar que, né, tinha uma espécie de discipulado, né? Alguns eu tive o privilégio de fato, ir na casa da pessoa semanalmente, abrir a Bíblia, estudar o livro lá de João. Então, foi um tempo muito precioso mesmo. E temos frutos dessa época, né? De vez em quando eu converso com o Tiago, né, que mora ali em São Gonçalo. Bom, tá bem, né? Tem Graças a Deus. Um tempo que não tem problemas e tudo mais. E, assim... glorificar a Deus mesmo, porque foi um processo importante. Eu acho que ali eu entendi que a missão é feita com regularidade, com disciplina, porque era uma vez na semana a gente abrir mão, né, colocar na agenda ali um tempo, esse tempo aqui é pra gente ir lá no Servo fazer isso. Eu ainda não tinha experimentado dessa disciplina, né? Porque motivação nem sempre a gente tem, sim. Mas tem que fazer, então vamos fazer. Então foi um tempo muito precioso para mim nesse sentido.
Foram 5 anos de servo, né? 5 anos de servo. Eu nem acredito. Festas lá. Festas, nossa, gente. Incrível. E é legal que assim, a gente conhecia os campos, né, por causa da música, né? A gente ia nas igrejas, aí às vezes a gente ouvia o Pastor Léo. Parênteses, né? Porque o pessoal tem que saber que a parte musical do Corda já começou desde lá do início. Bem antes do Corda. Bem antes de gente chamar Corda, exatamente. Então, isso aí não parou. Então, o tempo todo aí, tudo foi atrelado também à música junto. Né? Então, o Servo, por exemplo, a gente tocou muitas vezes lá no Servo. Né? Sim. Muitos cultos de manhã lá, eu de manhã. E sempre foi essa questão da música, né? O carro-chefe. E isso é importante também para a mobilização. Né? A partir daí, a gente... Depois foi Conceição do Formoso, né? Com o pastor Carlos Henrique. Não, eu lembro de a primeira vez em Conceição do Formoso. Gente, olha só. Qual o motivo que foi pra lá? Não, vamos lá, ponte, vai lá, ponta aí. O Gabriel não tava com a gente nessa época. Eu só fiquei de fora. Essa primeira ida, eu acho que a gente precisa falar. Vamos falar sobre isso aí. Vamos lá. Eu estava lá na escola dominical da minha igreja, da minha antiga igreja, a Igreja Congregacional, em Manilha. E o pastor Alain, na época, era seminarista e ele dava aula na escola dominical. E, cara, diversas vezes, assim, nas aulas, o Alain citava o pastor Carlos Henrique. Não, tem um amigo de seminário que, poxa, ele já está envolvido com uma obra missionária lá em Conceição do Formoso, leva alimentos, leva uma série de coisas para a comunidade lá, tem 200 pessoas. E ele, assim, falou bastante sobre o Carlos Henrique. Aí despertou essa curiosidade. Falei, cara, eu tenho que conhecer esse Carlos Henrique. E foi assim que eu conheci o pastor Carlos, né? Na época, gente, não tinha celular com WhatsApp. Então a gente ligava para as pessoas. Era do MSN. Tinha isso. MSN barra o message do Facebook. Sim. Então, eu comecei a ligar e o número, enfim, já não atendia, né? O número que eu tinha conseguido, e até que eu consegui falar com a mãe dele, que me passou o número dele. Enfim, aí eu conheci o pastor Carlos Henrique e falei, poxa, a gente queria fazer uma visita aí, conhecer o campo. E aí a gente passou mais ou menos uns 4 meses a 5 meses juntando doações. Porque ele falou, só entender, porque ele deu um contexto, né? Isso. Que lá em Conceição do Formoso eles não têm praticamente acesso a nada. Né? De vez em quando, na época de chuva, era muito complicado, eles perdiam muita coisa. Então, a questão de doação não era só alimento ou roupa, como normalmente, né? Às vezes era tudo, até janela, armário, qualquer coisa. Então, e por causa disso, a gente ficou esse tempo todo juntando doação para levar. E Conceição do Formoso fica, pessoal saber, na divisa de Rio e Minas. Próximo a Juiz de Fora. Isso aí, próximo. Por ali, tá? Isso aí, na zona da Mata Mineira. E o interior. E lá não tem farmácia, supermercado, nada disso, nem pensar, né? Lojinha de roupa, não tem isso, né? Mercadinho, armazenzinho, assim, bem... Eu acho que é só um, né, armazém que tem lá. E tem, assim, um ônibus que sai da cidade uma vez por dia e volta, então... Bem difícil. É bem difícil. Chegando próximo, né, a viagem para Conceição do Formoso, né? Coitada da minha mãe. A casa da minha mãe era doação para tudo quanto é lado, porque eu morava na casa da minha mãe. E tia Fátima. Então a gente depositava todas as doações na casa dos meus pais. E, enfim, chegou um momento que eu olhei assim, a sala era doação, a cozinha tinha doação, as varandas lotadas. Não tinha mais, só doação. Depósito. E aí, vamos falar sobre o dia? Fala sobre o dia. Porque, gente, a gente tava buscando, né, tipo assim, um caminhão. Como é que a gente vai levar essa doação toda? Caminhão. Um caminhão. A gente precisa de, né, Kombi não dá, tem que ser caminhão. Então, eu tinha uma promessa. E fator financeiro? A gente sempre foi pobre. Entendeu? É bom o pessoal saber disso. Só saber que o caminhão para lugar acabou. Exatamente, a gente sempre foi pobre. Tinha uma promessa, né? Tinha uma promessa de uma empresa que ia emprestar o caminhão pra gente
fazer esse rolê. Só que, chegando próximo, a empresa, né, de um conhecido, eles tinham vários caminhões. E aí, só que um ou dois ficaram ruins e aí precisaram usar toda a frota. E quem saiu perdendo? O Cordas. Isso foi uma semana, né? Na Isso foi 3 dias. Se for cortar recurso, sempre corta de missões. Sei. Vai olhar se vão cortar de onde? Cortar de missões. Trágico. Trágico. Então, cortaram o nosso caminhão ali, acho que 5 dias antes da viagem. E, bom, a única palavra que eu tinha no meu coração é que Deus ia providenciar. Isso eu tinha certeza porque, bom, tudo que nós estávamos fazendo naquele momento era para a missão. Então, eu falei, isso aí é problema de Deus, né? E a gente continuou recebendo doações, lotando a casa sem saber. Até que no dia da viagem... Um dia antes. Um Né? dia Um dia antes. antes da viagem. A gente recebe essa notícia mesmo que o caminhão não ia rolar. E eu trabalhava no Rio na época, estava voltando para casa, até que eu recebi um direcionamento de Deus. Cara, isso é muito difícil para mim. É difícil falar. Hoje, né? Diego? É difícil. É difícil hoje, mas... É muito difícil, porque assim, eu sou presbiteriano, né? E antes de ser presbiteriano, eu já era meio cético, assim, um cara meio... Então eu recebi um direcionamento de Deus para ir para um estacionamento, porque lá estaria o caminhão que ia levar as nossas coisas, as doações, né? Para Minas. E foi aí que eu fui. Eu ouvi essa voz e fui para esse estacionamento. Fiquei lá, cara. Acho que eu fiquei lá mais ou menos quase 1 hora, parado, esperando, porque Deus, se Deus falou, ele vai prover. E isso era na noite anterior A viagem. A viagem, a gente tinha que viajar de manhã. Isso. E é isso aí. E A gente já sei, é isso aí. A viagem estava certa. A gente tinha a van. E a van tava certa. tava tudo As certo. pessoas que... Tava um grupo grande. A primeira vez foi um grupo grande até. E eu fiquei lá nesse estacionamento até o senhor prover o caminhão. Até que eu ouço um caminhão ligar, né? É um barulho que não dá para ignorar. E eu ouço da parte do Senhor que era aquele caminhão. E aí, loucamente, eu começo a correr atrás do caminhão. Cara, eu corri atrás do caminhão porque eu ouvi de Deus que aquele era o caminhão. Aí eu parei o caminhão. Tinham 2 pessoas dentro do caminhão. Falei, calma aí. O cara parou. Posso falar com o senhor? Aí eu falei para ele dessa forma. Eu não sei explicar. Mas o Senhor disse para mim que você vai levar umas doações para mim lá para Minas. Aí o cara ficou em silêncio, olhou para a esposa. Aí eu já pensei, esse cara não... ou ele vai me atropelar, ou ele vai me chamar de maluco. E aí, milagrosamente, ele olhou para mim e falou: olha, hoje eu não posso não, mas sábado eu vou levar. Toma aqui o meu telefone, papapá. Foi isso. Eu não tive tempo de desenvolver uma conversa com o cara. Eu só falei isso pra ele. Ele falou ok. E eu fui pra casa da minha mãe. Tá todo mundo apreensivo lá na casa da minha mãe, um dia anterior. E eu cheguei com essa notícia. Conseguiu o caminhão. Ah, que bom. Quem é? Você conhece? Não. Ele falou que veio aqui sábado. Tá. Ai, meu Deus. Eu pensando, Conversa de maluco. Se você que não é crente, que está assistindo esse episódio aqui, você deve estar... Pois, essa galera... Dona vem, Não. você... Mas vai, segue. Aí no dia seguinte nós fomos para Conceição do A gente Formoso. foi pra Conceição do E Formoso. nós deixamos na casa as doações na sua igreja. né? Excelente ponto. Aí o que o cara falou? Ele falou assim, eu posso levar no sábado. Aonde estão as doações? Aí eu falei, poxa, para ele chegar e entrar lá no condomínio da minha mãe vai ficar ruim. Eu falei, pô, as doações estão aqui nessa igreja, do outro lado da pista,
a igreja congregacional em Manilha. Você pode ir lá buscar? Ele falou, posso, tá, deixa tudo num lugar só que a gente coloca no caminhão. Esse foi o meu papo com o motorista. Prossiga, Glaze. Então, e nós fomos. E né, sem ter a certeza de o cara realmente iria pegar e principalmente se ele entregar. Se ele pegar, pegar e poderia. Será que ele vai entregar a doação? Né? E nós fomos para lá e foi um tempo incrível, né? Porque a gente passou lá, passou com o Carlos Henrique, a igreja, sua esposa. E então chegou sábado. Aí chegou no sábado, né? Isso foi o quê? 2 dias depois? 2 dias depois. E aí, chegamos no sábado, acho que por volta das 11 horas. Da noite, Da né? noite? Foi à noite, ainda por cima. Eu conversei com o rapaz, ele falou, não, já peguei, tô indo, tá tudo certo. Eu falei, então, gente, vamos lá no ponto, né? Onde era mesmo? Era um posto de gasolina? Era um posto na estrada, porque assim, da estrada até chegar em Constituição do Formoso, leva quanto tempo na estrada de chão? Nossa, é muito distante, Muito distante. Então nós fomos até a estrada pra pegar as doações. Eu acredito que seja em torno de 2 horas. Né? Mais ou menos isso. Você achava lá da pista pra vocês da longe? Não é nada, não é nada. E aí, gente, o milagre aconteceu. O cara chegou lá meia-noite, no sábado, com as doações. Foi quando eu me apresentei. Falei, muito prazer, meu nome é Eliseu. E aí eu fui conhecer a história do Lino. o Lino. Lino, que é o caminhoneiro. E aí o Lino, cara, tinha acabado de se converter na primeira igreja batista de Ubar. Então, quando eu falei pra ele que o Senhor tinha falado comigo, ele entendeu na hora. Eles estavam vivendo ali as primeiras semanas como cristãos, ele e a esposa. Cara, que testemunho. Que loucura, né? E eu lembro que tinha algo também que ele e a esposa tinham orado e tinham conversado sobre, colocado diante de Deus um desejo de querer servir, só que eles não sabiam como, né? Exatamente. E A Glácia ainda tem memória muito boa, Glácia. não é tão boa, não, mas tá vindo. Normalmente é muito boa, não, mas A conexão tá toda. Tá hoje descendo, é horrível. Hoje A gente não sei, você já percebeu que a gente não se organizou para contar essa a história. gente tá aqui só realmente lembrando. Então, foi isso que aconteceu. É isso mesmo. A bênção do Senhor, foi para todo mundo. Foi para a gente que participou desse momento, foi para a igreja que recebeu as doações, foi para o caminhoneiro que, foi também, olha só, lembrando as coisas, como eu já disse aqui, a casa da minha mãe era só doação. Então, minhas tias, minha avó, que não são crentes, começaram a ajudar no processo de organizar as doações. Então, quando eu cheguei na sexta-feira, dizendo que Deus falou... Cheguei em casa dizendo que Deus tinha falado comigo e tinha providenciado o caminhão, ninguém entendeu nada. Mas foi processo de Deus também, como testemunho para os não cristãos que estavam participando, desse processo. Então, cara, foi graça de Deus. E pro Cordas foi muito importante também para aprender a ter essa dependência, né? E essa confiança de que a missão é de Deus, Ele é que provê na hora certa, do jeito dele, da gente ter essa sensibilidade, né? Porque pra gente também foi loucura, né? Tipo assim, quando Eliseu, ele contou, né, a experiência, eu falei assim, como assim, né? Posso contextualizar, pessoal? A incredulidade da equipe, eu confesso nosso pecado, né? O meu pecado aqui, eu confesso que eu fiquei, será que é isso mesmo, Eliseu? Mas é bom a gente falar sobre isso, porque era o Eliseu de 2012. Nem eu acreditava nesse cara. Entendeu? Então eu entendo a equipe duvidar, porque eu duvidaria também. Entendeu? Certamente. Ainda mais cético do jeito que eu sou. Agora é a situação do cara ser novo convertido, um pouquíssimo tempo de igreja e de evangelho, já ser usado assim, recebendo uma situação dessa. E entender que realmente era Deus que estava direcionando isso, né? Respondendo. Uhum.
foi bem louco, assim. Quando a gente conversou lá, né, quando ele entregou as coisas, ele contou um pouco da história da vida dele, ele tinha um problema lá no casamento dele, por isso que a esposa estava viajando com ele. Então, assim, cara, Até isso foi providencial, né? exatamente, a esposa dele viveu aquilo com ele. Então, isso foi fundamental, né, pro casamento dele. Cara, assim, ó, é a loucura do evangelho total. Nada é à toa, né? Nada é à toa. E teve outras idas ele abençoou. É, ele né? abençoou diversas Outras vezes. idas, assim. Tem um detalhe importante. Ele falou que ia levar e ele falou que não ia cobrar nada. Ah, é. Isso Ainda tem importantíssimo, isso. esse fato aí. Ele falou que não ia cobrar nada, porque ele realmente entendeu. Uhum. Lá em Conceição do Formoso, quando ele chegou, na verdade em Santos Dumont, quando ele chegou com as doações, que a gente falou, não, cara, deixa a gente te abençoar aqui com o seu óleo diesel. A gente, eu acho que deu uma oferta pra ele lá. E o milagre foi assim, entendeu? Ele foi realmente com o coração. Ó, eu vou abençoar vocês. Cara, foi loucura isso, né? Bênção. E é muito importante pra gente também ver esses processos, até por causa da mobilização, né? Como eu lembro, quando eu ia pra Conceição do Formoso e voltava, ainda dá tempo de ir pro culto, né? E ia pro culto e contava as novidades, né? E como essa mobilização, servo, Conceição do Formoso, foi bom para as nossas igrejas também, né? Para as nossas igrejas locais. Ver essa realidade. Não só saber, mas viver com a gente, né? Viver, né? O pessoal tinha, e aí, a doação, não sei o que, como é que eu ia falar, não sei o que. Ó, passa lá em casa que tem isso assim, assim, assado. E sabe? tinham várias pessoas que falavam assim, ó, na próxima vez eu vou. Exatamente. Tinha isso, na próxima eu quero ir Não também. tenho nada, mas toma aqui a oferta para abençoar vocês, ó. E assim, foi um tempo muito precioso, cara. Cara, falando de oferta, tem um detalhe nessa viagem, porque a gente tinha arrecadado uma oferta para deixar para a igreja. Óbvio, uma igreja numa comunidade com 200 pessoas também precisa de muitas coisas. E o pastor Carlos, ele estava pensando já em colocar uma laje, lembra? Que era o piso da igreja. Pastor Carlos Henrique, inclusive, tem um episódio dele. Quer conhecer? Não muito bom. De sério, pro pastor Carlos Henrique. E aí, a gente tinha conseguido essa oferta. Acho que a gente tinha conseguido mais ou menos uns R$1.500 de oferta nesse processo, né? Para levar para a igreja. Cara, chegando lá, o pastor Carlos Henrique, com esse milagre todo, né? A gente não teve que usar esse dinheiro pro caminhão, a gente deixou para a igreja. E eu lembro que ele me passou esse feedback, que era exatamente o valor para fazer o piso da igreja. Assim, era o dinheiro que ele precisava para fazer. Então, foi um milagre, assim, extraordinário. Milagre de milagre. Viver isso tudo foi incrível, gente. Então, e um diferencial também nessas idas lá para Conceição do Formoso, o tempo com o professor Carlos Henrique, é que muitas das vezes nós fomos para lá, mas realmente para ouvi-lo, né? Para querer saber exatamente como que ele estava, como a família estava, como que a gente poderia servir, né? E foi algo muito marcante, porque ele estava acostumado a receber equipes que já chegavam com tudo pronto, com um projeto, né? E ele comentava isso. E o fato da gente ir realmente querendo, primeiro, cuidar deles, e depois saber de que maneira realmente a gente pode somar, né? O que a gente pode fazer. E aí foi quando a gente começou a apoiar no Ministério Infantil, fazendo trabalhos na praça, né? Porque as crianças não iam na igreja, porque como é uma região muito católica, as famílias não permitiam que as crianças fossem na igreja. Então a gente começou a fazer um trabalho fora e foi muito bom, porque as famílias podiam ir e eles também começaram a ouvir do evangelho, e aos poucos as crianças começaram a ir para a igreja. E foi muito interessante, porque eu lembro que nessa época eu estive numa das conferências missionárias lá no PV, e foi a primeira vez que eu montei um stand do Cordas lá no PV. E quando eu compartilhava, né, sobre o nosso trabalho, que era de conectar a igreja com a missão, de saber exatamente o que o missionário do campo estava precisando para poder realmente servir, algo muito interessante que na época eu ouvi de muitos
missionários e outros líderes falando, muito interessante isso, porque eu nunca vi nenhum outro ministério fazendo, nenhuma outra missão fazendo algo desse tipo. Então, você vê que Deus já estava levantando realmente com um diferencial, né? O Cordas tendo esse diferencial de realmente servir o campo e buscando ouvir realmente as demandas, as necessidades, conectar com a igreja, né? Isso já era algo que realmente era meio que novidade naquele tempo. Graças a Deus, hoje, algumas coisas têm avançado e a gente continua, né, avançando, né, nessas conexões. Então, a gente passou ali um período de 2 anos, mais ou menos, indo uma vez por mês a Minas. Foi. E aí depois foi passando um pouco mais, de 3 em 3 meses e tudo mais, até o momento que o Senhor foi direcionando pra gente não ir mais. E eu confesso que foi uma crise pra mim. Mas faltou falar das outras 2 cidades, né? É verdade. Itamaraty. Você foi Itamaraty, de Minas. Porque, gente, o pastor Carlos não tá aqui, né? Então a gente pode falar muito bem dele. Eu preciso dar esse testemunho. É verdade. Cara, a gente conheceu o pastor Carlos, ele pastoreava Conceição do Formoso, Itamaraty de Minas, Botafogo, Capivari e tem uma outra comunidade que eu não lembro o nome. Eu não tô lembrando. Mas, gente, o cara era multitarefas, total. E não é um do lado do outro, não. Horas. Ainda que é em Minas. É Minas, e assim, horas de distância, de estrada de chão, para chegar Logo ali. para chegar de um ponto a outro. E sendo que Botafogo é uma comunidade quilombola, que é mais diferente ainda, né? Então, assim, comunidades completamente isoladas da cidade Verdade. e sem igreja. Sem igreja. E ele era o único pastor da Exato, região. dessa Não é que assim, não, lá tem outras igrejas evangélicas, tem outros pastores. Não. Tinha. Ele era o único pastor na cara. Eu não sei como é que tá agora, né? Mas na época era o único pastor. Exatamente. Então, por exemplo, na comunidade quilombola em Botafogo, de Botafogo, que é Botafogo, o pessoal vai, Botafogo, Rio de Janeiro, não. Botafogo em Minas é mato, só tem uma rua, a cidade. Uma rua. Literalmente mato uma rua. pra tudo quanto é lado. E nessa comunidade quilombola, só tinha uma cristã. A Claudinha, lembra? Claudinha. A única cristã da comunidade. Isso pra mim foi loucura também, porque a gente tá aqui, nosso contexto, Niterói, São Gonçalo, tem igreja pra vir todos os lados. Então, ver uma comunidade que só tem um cristão, isso foi assustador. E fora também que ele não trabalhava somente ali em Minas. Né? Isso. Ele também tinha um trabalho com os indígenas também. Isso veio, no caso, veio depois. Isso aí, Foi um pouquinho veio depois. É. Então, foi assim que eu experimentei o trabalho lá, né, com os indígenas, foi uma bênção também. Então, esse início foi muito precioso lá com o pastor Carlos, né? Como a Glaze disse, nós íamos trabalhar com as crianças, mas algumas vezes a gente só ia para ouvir, só para falar com os irmãos da igreja. Visitar. Só para visitar. Ajudar a edificar a igreja, né? E às vezes era, tipo assim, eu como um líder na minha igreja, era difícil de explicar. Vocês vão para Minas? Sim, vamos. O que vocês vão fazer lá? Aí eu falava, não sei. Porque a gente espera um projeto. Uma ação. E, cara, é a dinâmica do reino. Nesse momento também foi que eu entendi. Com o pastor Carlos eu aprendi isso. A dinâmica do reino de Deus. Tem hora que você vai fazer. Tem hora que você vai descansar. Tem hora que você vai visitar. Então, sabe, é a dinâmica, a agenda dele. Né? Eu lembro da esposa dele algumas vezes, né? Algumas idas, quando a gente ia exatamente para cuidar deles, ela dá esse feedback, né? Vocês não fazem ideia do quanto é importante ter vocês aqui ouvindo a gente, né? Orando junto, tendo esse tempo, né? Então, realmente a gente não faz ideia, né? Que nós somos tão ativistas, né, em nossas igrejas, como você falou, né? Tem que ter projeto, tem que ter algo grande, Sim, vai ter um momento que é preciso ter um projeto, vai ter um momento que é importante fazer algo grande, um impacto, barulho, né? Vamos dizer assim. Mas não tem momentos que é só ali, né? Sentar junto, conversar,
né? É segundo exemplo do nosso mestre, né? Jesus às vezes sentava ali só com Tiago, João, Pedro ali, e ali edificava a vida, né, dos irmãos. E era mais ou A menos frase é tão importante, né? Há tempo para todas as coisas. tempo para todas as coisas. É importante a gente deixar claro, assim, até para você que é líder de missões na sua igreja, ou até mesmo você que é pastor, que você possa entender essa dinâmica. Porque para mim era muito difícil na minha comunidade chegar beleza, a igreja vai te ajudar com uma oferta. Mas o que vocês vão fazer? Então, aí a resposta era, nós vamos somar com o trabalho do pastor Carlos Henrique. E eu não poderia aprofundar essa conversa, porque eu realmente não sabia. Era a única coisa que eu tinha de certeza que a gente ia apoiar o trabalho dele. Agora, como? É porque chegando lá, só para os irmãos entenderem, chegando lá a gente ouvia e tal, aí ele levava, vamos visitar a família tal, Exatamente. vamos visitar a família tal, e nessas visitas, nessas caminhadas e tal, a gente orava, a gente compartilhava a palavra, era algo leve, né? Era simplesmente, né, seguindo ali a orientação de um líder do campo, né? Porque a gente não queria impor. Esse era o nosso desejo. Nós não queríamos. Ele é a pessoa certa, né? Que conhece o campo, conhece as famílias, conhece as necessidades. Houve momentos que a gente realmente levou um projeto. Houve momentos que a gente realmente foi entendendo junto com ele depois de um tempo, né? Sempre indo, a gente compartilhava, a gente dava sugestões, é possível fazer tal coisa, é possível. E ele dava orientação. Então a gente seguia a orientação do líder do campo. Então isso é importante, né, para a igreja, até mesmo se você estiver pensando, estiver planejando em fazer uma viagem de curto prazo, né, montar aí com a sua igreja uma equipe para ir até um determinado campo, é até uma sugestão, né, algo que a gente aprendeu e algo que é muito importante. Vá, mas primeiro converse com o líder do campo. Converse, né, com o nativo. Converse com o nativo. Tenta conhecer realmente qual é a necessidade, né? Porque a nossa realidade daqui é completamente diferente de lá. Então, isso é importante. Então, ter essa sensibilidade foi algo muito importante para a gente. E como você falou, de fato, isso era muito difícil compartilhar com a igreja, porque existe um estereótipo muito grande, né? Porque quando você fala de projeto missionário, um trabalho missionário, então acho que o missionário está ali, tá pregando a palavra, está evangelizando, né, 24 horas, né, por dia, né? Mas a missão, ela é muito mais abrangente. É o evangelho, mas assim, é de fato o evangelho, mas é o evangelho sendo vivido, sendo ensinado e praticado de diversas maneiras, né? Não existe só um modelo, vamos dizer assim, né? Pegar na realidade, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e as adjacências aqui. Pegar a realidade de lá, Botafogo, Itamaraty, Conceição, parece lá a gente tá voltando há décadas atrás. Com certeza, Gabriel. Excelente observação. Então tem essa diferença absurda. Lá é muito... Não tem Não tinha sinal de celular. sinal de celular, não tinha. Não tinha. Qual o transporte de lá? Bicicleta e animais, que é o cavalo, a charrete. Pega os carros lá? Pega os carrinhos, sim. Mas as estradas, as casas, a paisagem da cidade é antiga. Então tem essa diferença também de conexão. É como se a gente chegasse com o futuro. Não, por isso que eu falei que é excelente colocação, que a gente fez cinema na praça, gente. Lembra? A gente fez cinema na praça. Novidade para a comunidade. E a comunidade compareceu. Eu lembro também, assim, para a glória de Deus, né, o pastor Carlos desenvolveu um trabalho muito, mas muito relevante naquela região, a ponto de outras comunidades bem distantes ouvirem falar do pastor Carlos. Então, eu lembro que a gente foi convidado uma vez para estar numa escola. Vocês lembram disso? Numa escola em Tabuleiro. Isso aí. Eu não pude ir nesse final de semana aí. Eu não lembro quem foi comigo. Eu sei que foi eu, Mari, Vini e as outras duas pessoas, eu não lembro.
mas também não eram membros da equipe. E aí a gente foi fazer um trabalho nessa escola, cara. Tice, Sabe, não, pra- mas foi Tice, Eu né? acho que foi Tice, né? E a gente foi fazer um trabalho na escola, para as crianças da escola, levando, né, doces, brinquedos, dinâmicas. Cara, para as crianças Maravilhoso. foi incrível. Então, assim, o trabalho dele foi bem amplificado ali naquela região da Zona da Mata Mineira. E poder abençoar a igreja e ajudar no desenvolvimento do ministério infantil, né? Porque foram exatamente essas atividades com as crianças, tanto lá em Conceição, nesses impactos aí, né, nas escolas. Aos poucos, né, o ministério infantil foi sendo formado, a equipe, né, ali também foi sendo formada. Então isso Um caminho, né? é um caminho, é bênção, né? É edificar, ajudar a edificar a igreja, né, os nossos irmãos. Então, realmente, esse tempo, esse período, esse tempo separado por Deus, né, em Conceição do Formoso, realmente foi muito importante, onde a gente pôde mobilizar muitas igrejas, muitos irmãos foram com a gente, né, e foram impactados também, e eles puderam retornar para as suas igrejas e falar também, e seguir mobilizando, né? Isso que é importante, né? Essa corrente aí, essa corda, né? Sendo nesse avanço mesmo. Mas aí, conta aí, em 2016, aí foi o tempo em que eu dei tchau pro Cordas, mas eu nunca saí oficialmente, né? Para de... Eu nunca saí oficialmente. Meu coração. Abandonou sim. Não, para os irmãos entenderem, tipo, em 2016 eu fui para o Logos Hope, né, para servir a bordo do Logos Hope, meio acompanhando de longe aí o Corda, mas vocês seguiram. E aí? Exatamente. Acho que foi nesse período que você começou a trampar, em trabalhar com a gente. Eu sou um patrocinador. Era só um baterista. É uma piada interna, gente. Acho que por isso. Mas foi um tempo, assim, maravilhoso também. Você foi pro navio, Logos Hope, Aham. e foi nessa mesma época... Você foi em que mês? Foi no início do ano, foi em fevereiro de Isso aí. 2016. E foi nessa época que eu fui para o México. Verdade, verdade. Exatamente. Uma outra coisa muito louca que aconteceu, né? Estava eu em casa um dia e eu tive um sonho assim, que muito me impactou, né? Eu sonhei que, cara, eu viajava às pressas. Aí o que eu fiz, né? Eu tive esse sonho ou numa quarta ou numa quinta e imediatamente eu já fui providenciar o meu passaporte. Por ter acreditado tanto naquele sonho, né? E aí eu fui lá, tirei meu passaporte. No processo ainda de receber o passaporte, um cara entra em contato na página do Facebook do Cordas Humanas e para conversar com o líder e tudo mais, eu troquei uma ideia com ele, ele falou assim, olha, eu estou procurando um missionário brasileiro que venha para o México, conheça o nosso trabalho e volte para o Brasil para poder falar e ser um porta-voz, né? Ser um mobilizador, né? Ser um mobilizador da missão aí no Brasil. Falei, pô, é incrível. Aí eu falei, quando? Cara, eram 2, 3 meses à frente. Falei, beleza, eu posso. O cara mandou a passagem. E eu fui. Tinha ido pro Uberlândia, não? Tinha... Já tinha voltado de Uberlândia. Isso, já tinha voltado. Você nem conhecia o cara. Você nem Obviamente. sabia que... Então, imagina aí, irmãos. Um louco manda mensagem pra você no Facebook. Hoje eu nem respondo quem não é meu amigo. Não respondo. Você olha lá no Instagram, aquela galera que solicita. Eu nem vejo. É só uma merchandising também. Tem uma história dessa parecida, assim, dessa com o Pastor Léo. No episódio ele conta. Olha aí, ó. Cura também, então assiste lá, cara. Todo dia. Isso aí. E aí o irmão Azael me convidou pra estar indo no México. E eu, sem conhecer ninguém, eu fui, cara. E entendi que era a resposta de Deus. E ele mandou a passagem e eu fui. Chegando lá, obviamente ninguém falava português.
E ele já tinha colocado uma agenda de igrejas, seminário. Não, só uma Pura. E você falava espanhol? Claro que não. Quer dizer, eu tive 6 meses de aula de espanhol em Uberlândia. Porque eu fiz um prático no Paraguai. Então, assim, graças a Deus, Deus é Deus, né, Tonhal? Né? O portunhol ali. Eu tava com portunhol, ó. O portunhol Tava afinadinho. afinadinho, Coca-Cola, pipoca, tava tudo ali na... Tava na ponta da língua o portunhol. Não, mas foi bom também, porque aí desenvolveu, né? Você não tem... Pô, ninguém fala português aqui, então eu tive que falar espanhol, foi uma benção. Cara, aí eu preguei em várias igrejas, conheci muitos irmãos, conheci o deserto mexicano, o trabalho lá com as mulheres. Foi incrível aquele período no México, né? Visitei um presídio lá, preguei nesse presídio, então foi uma loucura total. Inclusive, temos muitas novidades pro ano que vem. Nem os irmãos daqui da mesa sabem, mas eu recebi uma mensagem ontem. Olha! Gente, recebi uma mensagem lá no... Surpresa? Surpresa. Em primeira mão, você vai contar pra gente aqui agora? Óbvio, sucinto, né, amigo? Então a gente conversa depois sobre isso. Não, Pode sentar, pô. Vamos aí, pô. ele realmente vai fazer isso, né? Fazer isso, você está atrapalhando a ansiedade dos irmãos. É pra Deus tratar. Quando você ora em casa, Senhor, tira essa ansiedade de mim, pai. Aí o que Deus faz? Manda os irmãos isso aí, ó. Pra criar uma ansiedade pra quê? Pra você ali testar, entendeu? Praticar ali, ó. Se você é curioso e tá ansioso, Por Deus, então... se você é curioso, fala aí, dá um joinha, porque a gente tá aqui, ó. Se você tem ansiedade, digita 1. Mas vai, conta aí. Aí você foi no México, aí quando você voltou, você contou pros irmãos do México? Mobilizou? Sim. Ah, Aí eu fiz a conexão com aquela missão... Nossa, esqueci. Da bola, cara. Os missionários lá jogam futebol. Meu Deus. Ah, verdade. qual deles é do... Missionários da bola não, é... Meu Deus, tem uma missão aqui no Brasil, eu esqueci, olha que vergonha. Eu esqueci do nome da missão, mas eu conectei eles com essa missão que trabalhava com esportes. E, bom, eles conseguiram lá uma conexão, na verdade, a ideia da missão lá era que, por meu intermédio aqui no Brasil, eu conseguisse enviar alguém para lá. Só que quando eu fiz essa conexão com a missão daqui, eles falaram, não tem um brasileiro lá no México. Ó, Que maravilha, né? olha só. Que loucura, né? Aí eu fiz a conexão com a missão daqui, a missão fez contato com um brasileiro que já estava lá no México trabalhando com escolinhas de futebol, e eles fizeram a conexão. Então olha só que loucura. Aí eu fiquei pensando, por que eu... O nome é Missão Bola? Não, Não, não é. Tá. atleta... Não, tudo bem, vai. Ah, eu não lembro, Glaze. Enfim, no final deu muito certo. Glória a Deus, né? Vivi muitas coisas lá. E enquanto você estava navegando nos 7 mares, férias, naquele navio incrível que é o Logos Rouca, a gente estava aqui a todo vapor com servo, indo poucas vezes, eu acho que 2 vezes no ano lá no Pastor Carlos Henrique. Esse ano que a gente lançou a música aí, que é de Cristo. Isso aí. Estúdio, que a Gaza não tava aí. Foi aquela... Aquela situação. Agora você foi embora, vamos gravar. Tá anotado. Vai lá. Então foi isso que aconteceu, gente. Nesse período. A gente entrou em estúdio, começou a gravar o conteúdo audiovisual. E ali para 2020 a gente deu uma pausa. Não, mas antes foi quando você... Eu lembro também que quando eu tava fora, quando vocês começaram a fazer um trabalho também
de evangelismo com as meninas aqui de Niterói. Verdade. Conta um pouquinho aí, rapidinho. É loucura, né? Outra loucura. Eu tive uma experiência com uma pessoa muito próxima que ela me contou que uma pessoa assim, tratou ela como se fosse um pedaço de carne, né? Um homem, né? Na relação de um homem para uma mulher. E aquilo me impactou profundamente. E nessa época eu era noivo de Mariana. E um dia, estando eu ali no centro de Niterói, cara, eu troquei uma ideia com uma prostituta, né? Troquei uma ideia, senti no coração, é aquela coisa, né? Eu senti no coração de conversar com a irmã e... Esse episódio tá sendo muito bom, cara. Muito bom, né? Gravado, bom demais. Como é que a gente explica os milagres no celular? Mas é isso. Não dá. Se você não tá entendendo, é porque assim... Deus fala. Exatamente. Até com os presbiterianos. Exatamente. Não são só os pentecostais que têm essa sensibilidade. Vai lá. E aí eu parei o carro na época, assim, e vi uma irmã ali. Eu falo irmã porque ela não sabe, né? Eu fui anunciar pra ela que ela é irmã. Vi uma irmã ali, infelizmente, presa nas garras da prostituição. Abaixei o vidro do carro e dei boa noite pra ela. E ela quis vender o serviço dela, obviamente, né? E lá na nossa conversa eu perguntei, tá, mas quanto é que é o seu trabalho? Aí ela falou R$50. Eu falei, R$50? Ela já se armou. Você tá achando caro que não sei o quê? Eu falei, não, tá muito barato. Porque você vender a sua dignidade, vender o seu corpo por R$50 é muito barato. Aí a irmã desmontou. Aí ela começou a chorar. Aí eu desci do carro, a gente trocou uma ideia. Ela tá próxima à casa da casa da minha noiva, né? Então eu conversei com a Mari, a gente desceu, orou por ela. E ali começou um vínculo com ela, né? Então a gente visitou aquela irmã diversas vezes, conhecemos os filhos, e assim, foi um tempo muito maravilhoso. Então, foi aí que nasceu um projeto com as meninas, né? Com as prostitutas de Niterói. E a gente trabalhou um tempo com elas, né? Para ter ideia, irmãos, como as meninas da rua, elas olham para os homens já com um olhar de tipo, esse cara vai pagar minha conta, né? Então, uma relação comercial, quem fazia o trabalho de abordagem na rua eram as meninas do Cordas, né? A Mari, a Lloyd, na época a Adriele, não lembro mais quem, Carol, Dani também. Então, essa galera ia pra rua e a gente ficava no carro, à distância, pra ver. Contenção. Só fazendo a contenção. Vai que acontece alguma coisa. Aí a gente desce do carro e acontece com a gente também, né? Não ia dar em nada. Mas a gente estava lá pra apoiar isso. Para dar apoio moral. A gente tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Então foi esse trabalho maravilhoso também. A gente visitou algumas pessoas e foi Legal que a gente aconteceu. descobriu que tinha... Eu tô tentando lembrar aqui qual era o nome já da ONG que a gente... Exército da Salvação. Exército da Salvação, que já fazia um trabalho. Isso aí. Não só com as prostitutas, mas também com travesti. Isso aí. Né, e tudo mais, fez alguns links, isso eu achei muito legal, porque assim, tem essas organizações que passam, meio que são invisíveis, né, Sim. a todo mundo, isso também foi muito bom. E é muito bom ter essa parceria, né? Porque se tem uma organização já de apoio e que já tem uma certa experiência, né, no trabalho, poder fazer essa parceria, isso é importante também, né? Isso aí. Muito bom. Aí. E aí, agora chegamos no período Do silêncio. do silêncio. Intertestamentário. Do intertestamentário. Muito bom. Entendedores entenderão. Eu acho legal, assim, antes do período do silêncio, como a gente vai falar sobre a volta, né, falar um pouco sobre o momento que a gente conheceu o Ben, né. Não, então, mas antes, só pro pessoal entender, 2020, claro, foi um momento de silêncio para todo mundo, o Covid e tal, foi
tanto um período de pausa forçada, quanto também já estava parando, né, as atividades doadas e tal. Em 2018 a gente já tá... Então, já estava diminuindo o ritmo. Por conta até mesmo das demandas, trabalho, família e várias outras coisas. Aí, nesse período, né, conta um pouquinho, né, desse tempo de oração, que você tentando aí matar. Até porque tem que contar o seguinte, que em 2018, 2019, a vida de Lula, praticamente todos mudou. Tá? Uns casaram, outros foram para morar em outro lugar, tal, então o Coras passou por essa mudança aí também. Né? Verdade. E aí, bom, chegando em 2020, nós pensamos diversas vezes quer dizer, nós, né? Como eu não escondi a minha incredulidade aqui, né? Eu tentei acabar com esse projeto, não? Porque, pensando numa perspectiva de trabalho, o Cordas Humanas já não estava atuando desde 2019. E Que falta era nominal, né? é, E estava bem só bebendo do nome, Cordas Humanas. isso aí. Tocava e... Isso. E às vezes... A gente só tocava. Voltou o início da crise. Isso aí, Que a crise nas igrejas era aquele 2.0. ali. A crise 2.0, Gabriel. E aí a gente não tinha nenhum trabalho semanal, nem mensal com Cordas Humanas. E aí a gente entrou num período de oração, né? E no meio desse período de oração eu falei, Daniel, Gabriel, por que a gente não enterra logo Cordas Humanas? Porque, não tem trabalho. Porque aí passou 2020, 2021, 2022, 2023. Falei, vamos enterrar esse negócio aí, encerra esse CNPJ e a vida que segue. Resumiu, nós três. Exatamente. Isso aí. Lá estava um navio. Isso aí. Depois, Bom Samaritano. Depois, eu voltei com você. Então, assim, eu agradeço a Deus pela vida do Gabriel e do Daniel, que não deixaram esse projeto morrer. Porque se dependesse de mim, ele estava morto. Isso eu não tenho dúvidas. Como eu já disse para vocês aqui, eu era muito incrédulo. Então, essa necessidade do trabalho braçal, né? Do ativismo, de ter um trabalho que defina o propósito. Sabe? Essa necessidade. Não, nós precisamos fazer porque isso nos define. Não, isso não nos define. O Evangelho nos define. Então, o período de oração também é um período da missão. É o trabalho missionário. Importantíssimo. Então, nada melhor que a maturidade, né? Então, poxa, a gente estava nessa situação. Não havia trabalho, mas havia oração. Então, nós não negligenciamos a oração. Agora, da minha parte, eu negligenciei o poder da oração. Porque eu achei, a gente já tá aí muitos anos orando, né? Aí lança uma música aqui, toca numa igreja ali, participa. E, bom, a gente não achava que... Inclusive, nesse momento, nesse período aí, que foi, no caso, 2019, né? Quando o Logos Hope esteve aqui no Rio de Janeiro, vocês tocaram em eventos de mobilização, tanto dentro do navio como fora do navio. Teve um evento de oração, né? Assembleia de Deus da cidade. No chamado Erga Sua Voz, que foi um evento incrível de mobilização missionária com oração e louvor. Tem um vídeo nosso no navio, né, tocando. E tem sim. Isso aí. Então, Deus usando e mesmo vocês achando que... Mas vamos lá. Sério, né, Glaze? Foi um período, assim, bem difícil. Porque esses períodos, assim, de caverna, realmente a gente não via propósito, não via sentido, e de fato não via mesmo. Então, aí entrou o poder da fé. Graças a Deus, irmão Daniel, irmão Gabriel foram fiéis nesse propósito. E aí chegamos a 2024, né? 2024. Que começou, né, com o Ben, ele retornou ao Brasil, convidou para estar ajudando aí na turnê dele, que tinha sido cancelada por conta da pandemia, a primeira vez, né? E depois a gente começou a sair
E aí, qual foi o gatilho? Agora é a pergunta-chave, né? Qual foi o gatilho dessa volta? Vai, fala aí. A gente tá no QG, né? Do Cordas, né? Alinhado do Brasil. Amo no Brasil. No Brasil. Essa casa de campo. Cara, eu acabei de falar que a gente sempre foi pobre, cara. Aí os irmãos não acreditam. Não, era aquele famoso... Tem o dono, entendeu? Amigo do dono. Tudo que tem amigo, não tem tudo, não tem... É tipo o amigo do velho da lancha. Exatamente, isso aí. Então, estávamos lá numa confraternização Do servo. do servo. Não, bom samaritano. Bom samaritano. Sangue, era tudo pastor Léo. Era. Então, do bom samaritano, porque nós tínhamos feito algumas agendas com o bom samaritano. Isso. Isso aí. Aí, estávamos nesse dia no sítio, lá na família da Glass, e tava o pastor, que eu esqueci o nome dele, de Perobas, Evaldo. da igreja de Perobas, interior de Itaboraí, onde o Cordas, ele participamos de um culto de manhã, domingo de manhã nessa igreja. Isso, em 2018. Isso aí. Ó, era 2024, janeiro de 2024, e a gente participou em 2018. Olha quanto tempo tem. E ele contou pra gente um testemunho. Nós fomos lá, fizemos o louvor na igreja. Foi uma manhã muito boa, muito agradável naquele dia. Isso eu lembro. Só que nós não tínhamos a pretensão de mobilizar a igreja para trabalhar, para assim, iniciar um ministério na igreja. O Corda sempre foi mobilizar para missão, né? A gente só foi lá para tocar. Obviamente, levamos a palavra também. Falamos sobre missão, mas... Não com aquela intenção, a vossa intenção era outra. Só que nós fizemos algum projeto que sobrou uns violões. Exatamente. A gente fez uma campanha de arrecadar violões para uma tribo indígena. Isso. E aí acabou sobrando, né? 1 ou 2 violões, não sei. E aí a gente levou um violão de oferta para a igreja. Aí doamos esse violão para a igreja. Nesse dia o pastor falou que aquele violão, através daquele violão, surgiu praticamente um ministério de louvor da igreja como jovem. Que aquele violão passou na mão de vários jovens que se interessaram por conta do estilo do Cordas Humanas de fazer música. Ou seja, vocês inspiraram eles a aprender a tocar. Porque o Cordas sempre teve aquele lema, né? De vamos fazer o nosso som. Então a gente é conhecido, quando ele é conhecido pelas repaginadas que é dada nas músicas, né? Então eles ficaram impressionados com aquele tipo de som e se interessaram. E o violão foi só uma ferramenta ali para poder impulsionar, né, esses jovens, a mobilizar esses jovens para aquilo ali, para uma necessidade que a igreja estava precisando. E através desse testemunho, por que foi assim muito impactante para a gente? Porque nós não tínhamos essa intenção. Foi totalmente fora do que a gente tinha imaginado. E foi um momento que vocês já estavam achando que não estavam produzindo nada, sabe? Exatamente. E tipo... Vamos lá, pô. Fazer o que lá, tal, mas ali nós vimos um fruto. Se o pastor não tivesse dado esse testemunho pra gente, a gente não ia saber. Exatamente. Então a gente ia continuar a atenção em que nós não estamos fazendo nada. Só falta de a gente ir lá tocar e às vezes pregar, porque a gente não estava vendo frutos mais, tá? E também um pouco sem propósito. Sim. Porque, vamos na igreja, vamos só pregar, vamos só tocar. Cara, hoje a gente entende que a nossa música, a nossa pregação, falar dos projetos, cara, isso faz parte das ferramentas de mobilização que o Senhor nos deu. Então, hoje o propósito é diferente. Então, isso faz toda a diferença. Sim. Exatamente. Por exemplo, vamos fazer uma agenda com o Bom Samaritano. Aí, como funcionava para mim? Cara, pastor Léo, não posso negar ao meu amigo. Entendeu? Não, eu falei, claro, vou lá servir os meus amigos, né? Não era não, cara, isso aqui é missão de Deus pra gente. Nós vamos estar lá, a gente vai ter algum momento de mesa ou de conversa que a gente vai poder falar de uma missão, de algum propósito, de algum valor.
algum valor a gente vai transmitir. Hoje essa é a minha visão, né? E aí foi através desse start, né, que nós começamos a, opa, tem algo aí. E foi muito bom, assim, ver como que depois, realmente, quando nós sentamos, né, e quando nós realmente começamos a pensar, né, sobre essa nova estrutura, né, entender, ok, então, o que é o Cordas Humanas hoje? Qual é a nossa missão? Qual a nossa visão? Fluiu realmente com muita leveza, né? E parece que, assim, Deus realmente abriu os nossos olhos e aí sim, entendemos que somos uma missão de mobilização missionária, onde temos essa ferramenta aqui, né, o podcast, que é essa mesa onde a gente pode estar falando do reino de Deus, né? Todos os testemunhos que a gente tem desfrutado, né, são testemunhos que apontam para o reino de Deus, e as outras ferramentas, né, de mobilização indo nas igrejas, entendendo, né, o valor da pregação, da oração, né, do compartilhamento mesmo com os outros irmãos, com as parcerias com outras organizações, igrejas. Aí temos aí as músicas, entendendo que realmente é uma ferramenta de mobilização. Inclusive, o ano que vem tá indo para o forno, né, o nosso primeiro álbum. Então, orem, estejam orando por isso, mas estamos aí num processo muito bacana, né? Aí, em breve também temos aí o Cordas Academy, que é uma plataforma que está sendo também formada para ter essa ferramenta, porque vocês só doaram um violão. Essa também foi um link, né? Imagina se tivessem oferecido o curso, né, de como aprender a tocar violão. Então, né, no Cordas Academy vai ter todas essas ferramentas, né, cursos na área da música, violão, teclado, canto, enfim, teologia, missões, ministério infantil, ministério jovem, enfim, várias ferramentas para edificar, né, as igrejas, nossos irmãos, para que cada um possa realmente desenvolver a sua vocação, desenvolver o seu dom, o seu ministério e servir no reino de Deus. E aí a playlist, né, do que aconteceu esse ano. Nossa, quantos episódios? 10, 40. Inacreditável. Primeiro foi quem? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro? Não, foi março. Foi março, foi o Ben. Após essa confraternização ao sítio, veio o Ben. Não, ele tava nessa confraternização. Ele tava. Foi quando ele chegou. Isso. Aí a gente fez aquela mini turnê com ele. Isso. Foi quando meio que sacramentou. O retorno. O convite. Verdade. Eis aí o convite. Deus usou o Ben também para poder ajuntar. Eis aí o Macedônio. O Macedônio, é verdade. Porque para quem não sabe... Ali, ó, rapidinho. Onde está a fonte de janela ali? Onde está a janela? Sim. Aonde? Captura de janela. Questãozinha técnica aqui agora. Aí? Isso aí. E... Vou apresentar isso aos irmãos também. vai ser bom. É, isso aí, ó. O que você quer apresentar? Janela não, velho. Então, enquanto Eliseu e Gabriel estão vendo aqui uma questão técnica, só para vocês entenderem, né? Deus usou também o nosso irmão, amigo, né? Ben Stracuzzi, que para nós ele é como o homem macedônio, né? Ele veio, porque ele fez um desafio pra gente, né? Tipo, passe a Itália e ajuda-nos. A realidade da igreja italiana em relação à missão de Deus, né? Então, nós recebemos esse desafio do ano que vem de irmos à Itália, passarmos um mês lá, ajudando, somando, né, com os irmãos, na mobilização missionária. Né? Lá eles não têm tanto conhecimento, não tem tanta interação com missionários, agências missionárias. Então, eles não conhecem tanto a respeito das missões. Por isso, também as igrejas não têm recrutado e não têm enviado missionários. Então, por causa disso, ele nos desafiou, né? Ele nos chamou para ajudarmos, para somarmos com ele. Então, da mesma maneira que a gente ia lá em Conceição do Formoso para abençoar e ajudar o nosso irmão, né, pastor Carlos Henrique, nós estaremos indo também o ano que vem lá para Messina, na Sicília, Itália, para abençoar os nossos irmãos e fortalecê-los e ajudá-los a desenvolver
também na missão do Senhor. Verdade. Então, vamos só lembrar aqui da galera, né? Tem o Ben, tem o Sérgio Torres. Fala aí, Daniel. Rafael e Júlia, que a gente comentou aqui, né? Vieram com a gente no início, né? A missionária internacional conferencista Glaziele Cruz. Claudio Fé. Claudio Fé. E pastor Leônidas, né? Leônidas Eduardo. Que o meteoridor das pastelas. Teve o penúltimo. Tem um podcast que a gente gravou agora que mostrava a cabecinha dele. Lá em Portugal, né? Lá em Portugal, eu sou ele aqui, eu sou Marquinhos. Então, opa, temos ali o Léo Gaspar, né? Léo, parceiro. Mas quem? Léo, parceiro nosso. Outro parceiro. E é legal assim, que essa galera, né, tem uma conexão com cordas, né? Exatamente. O Léo Gaspar que fez o vídeo, né, dos clipes, o Roger que É o nosso osso. nossa de música, né, do estúdio. Leonardo. Eu estou Carlena Nico. Aqui, ó, episódio 10. Conceição do Formoso. Daniel Júnior. Pastor, cara, esse episódio foi incrível, cara. Era muito bom. Tá no meu coração esse episódio. Pastor Daniel. Ó, pastor Daniel é pastor da Congregacional Iago Brasil, pastor da Glaze, né? Pastor Jackson, pastor da Igreja Presbiteriana das Águas, pastor do Eliseu aí. A Ju, né, que ajudou a gente também, né? Os vocais foi Afogados, né? Que ajudou a gente. Cadê o Mal? Também se não me engano, os dois que foi Chico e Lene, que a gente vai falar depois, né? É isso aí. Pastor Deisiel, que é muito igual. Não é o mesmo episódio, não. É muito igual, cara. Muito igual. Não, nós até conversamos, né? Que nós queremos gravar um episódio com os dois. Com os dois. Isso vai ser bem legal. Bem musicais, né? Para quem não se vê que eles são irmãos gêmeos, né, gente? Se você não percebeu... Se você... Ele ali parece um pouquinho, né? Cara, e parece ter tudo tão recente, né, cara? Não sei se vocês têm essa percepção, mas assim, parece ser muito recente. Isso, faz 6 meses já. São muitos episódios. Mas aí começou aí... Ali... Pessoal de casa. Tá, você tá passando lá, né? Fica mais fácil. Tá dos irmãos. É isso aí. É você. Fizemos lá o Ben, lá. Só pode subir mais. Aí eu tenho que botar aqui. E aí? E aí, galera, ó. Pastor Léo. Gaspar, Roger. O pastor Carlos Henrique, que a gente falou bastante aqui hoje. Aí, ó, Juliana. Pastor, esse aqui é o pastor Daniel. Bruno Salles. Dezembro. É o pastor Deisiel da Igreja Congregacional Venda das Pedras. Na verdade, porque assim, eu sou membro de Venda das Pedras, mas eu congrego e apoio na Igreja do Brasil. Então, tanto o pastor Deisiel quanto o pastor Daniel são meus pastores. Tanto faz. Tá tudo em casa. Literalmente. Tiago Vieira. Muito bom. Pastor José Carlos. Gente, esse episódio aqui, esqueça tudo, hein? Esse episódio, o pastor José Carlos, ele contou que ficou lendo a Bíblia por 12 anos antes de entrar numa igreja. Isso foi bizarro. A gente quase caiu aqui. Isso foi bizarro. Calma aí, você leu a Bíblia inteira Antes de ir pra antes de igreja. entrar numa igreja? Que isso? Como é que esse cara não é pastor? E não foi esse. E ele leu a Bíblia foi nem assim, para refutar, né? Porque a gente tem caso, né? De pessoa ler a Bíblia para refutar e tudo, mas não. Mas o caso dele foi porque ele teve um encontro com Jesus mesmo. Isso. E ele teve um encontro com Jesus e ficou ali 12 anos lendo a Bíblia sem ir pra igreja.
Precisa... Aí, ó, esse episódio das meninas aqui também foi muito legal, né, Gila? Foi. Muito legal. A Fernandinha deu um show nesse dia. É verdade. Elvis. Pastor Pastor. Ela é bom demais também, cara. E ICF, né? Isso, Cef. A igreja de CF aqui em Paraí. E Ana Isabelle, do episódio. Com a participação ilustre do Judá. Indo, Gil. Eles são pastores da Lagoa Itaboraí, não é isso? Estados Unidos, Itaboraí, isso aí. Pastor Thiago Vieira, isso aí, pastores do Thiago Vieira. Michel Barcelos. Michel Barcelos, baixista da... Só do puro suco ali da nata. A nata. A nata da mata. A nata da nata. Muito bom, velho. Como pessoa, música. Carece das nossas orações, né? Passar por um momento muito difícil. De luto. Orando por ele. Faustino Aurélio Foreiro, Michel Barcelos, infelizmente perdeu seu filhinho. Estamos em oração por você, irmão. Juan Cruz. Mais um pastor. Um episódio internacional. Diretamente de Portugal. Né? Foi um episódio incrível. Muito bom. Fronteiras. É isso aí. Temos aqui, ó, o episódio com a Letícia e o Felipe Perrelli. Da MTB, Associação de Missões Transculturais do Brasil. É, a MTB, mas ali é MTB, tem MIAF, tem um monte, tem a Missão Bases. Mas ali fazer Irmãos, quem trabalha muito, né? ainda mais mobilizador. Né? Claro. Então, né, os irmãos que trabalham, cara, trabalham muito. Glória a Deus pelos irmãos. Tem as meninas ali falando sobre A Pândula tá ali também, da banda, a Lisa na minha. Isso. Ó, esse daí, gente. Guilherme que é de paraquedas, nossa, meu. Desculpa aí, hein? Guilherme Que é isso? e César Elbert na nossa mesa, hein? Mas calma aí, cara. Aí quem tem que comentar é o Natan. Não, eu ia falar, cara, não. O Natan, irmão, foi, assim, o show à parte. Natan, tocando tudo, cara, né? Eu fiquei que assim, ó, só olhando, bate-papo, não, que não sei o que, a música tal. Mas, gente, o Natan é um cara muito estranho, né? Desde criança ele é PhD em Vencedores por Cristo. É isso, cara. Eu tenho uma criança que nasceu já tocando Vencedores por Cristo. Natan, você olha pra ele, você dá uns 65, você deve ser aposentado, né? Ele já nasceu naquela logística de pegar fila do INSS, aposentadoria, esse rolê. É zoeira, mas o Natan, gente, é um cara fora da curva. Né? Além de ser um músico excepcional, Natan também é teólogo. É isso aí. A gente tem uns amigos muito esquisitos, né? É isso aí. E o mais engraçado que o Natan, ele tem 20 e poucos anos. Não vou revelar a idade certa, não. 20 e poucos anos. Isso mais de espetacular. Cara, Verdade. 20 e poucos anos ele já era daquele jeito, cara. É surreal de É surreal. E aí temos o irmão Cássio. É Danilo acima. Cara, Colado, né? Exato. Porque, olha só, o Cássio, a gente não conseguiu nem entrar assim, a gente não passou da primeira etapa da vida dele. É, Então, Cássio, quando você voltar ao Brasil, já sabe, né? por favor, irmão, por favor, venha tomar um café com a gente. E aí temos o Thiago e o Cássio, que é outro encontro. Casa aberta. Casa aberta. Aberta. Que precedeu o dia 23. Isso aí, que precisa. Incrível. Exatamente. Temos aqui também Outro podcast internacional. podcast. Exatamente. Danilo e Benilde. Se você não conhece a história desse casal, gente, assistam, porque é testemunho incrível. 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 Surrealmente. Impossível não chorar, né, Glazieri? Né? Então, Errado foi você que não chorou. O fato também. Esse coração de pedra danado. Dentro daquele rolê, né, você recebe ali só os os dinossauros da música cristã brasileira, você tem ali vencedores por Cristo. Gente, isso. Receba aí, ó. Incrível. Graça do Senhor na nossa vida. Temos as meninas falando sobre a cru. Sei. O que é a cru?
A CRU é um movimento cruzado estudantil, movimento estudantil, né? Então, exatamente, é incrível o trabalho, mas é incrível ver o trabalho que eles têm feito nas universidades, principalmente, mas se você quer conhecer mais a fundo, assista o episódio. É isso aí. Temos o pastor do Daniel também. Pastor do Daniel, Felipe Tavares, esposo da Thaísa Tavares. Um cara Que é sobre o 70 né? Isso. Maravilhoso. foi maravilhoso, né? Ele é psicólogo, ele é gamer, ele é... Pô, Felipe... O que o Felipe não é? O Felipe é engenheiro. Quê? Ah, não, o Felipe não formou, mas ele também estudou engenharia. Né? É verdade. Que isso, cara? É, loucura. Caraca, muito além. Eu soube disso outro dia. Ele falou, quando eu fiz engenharia, não sei o que, eu falei, caraca, Felipe é nerd mesmo. Ele falou isso no episódio, Ele falou isso no episódio, né? né? Que ele começou por saída. E O pai dele falou, não, pô, você não dá, só tem mais a ver, não sei o que. Porque do nada eu tô... Um parênteses aqui, irmão. Do nada. Eu tô lá na igreja, aí a nossa igreja Presbiteriana das Águas tem um vestibular pra comunidade. E aí, tô lá vendo um videozinho do Instagram da nossa igreja. Tá um cálculo na parede assim, com o Felipe explicando. Eu falei, cara, o Felipe tá dando discipulado de matemática, ele entendeu nada. psicólogo, né? Psicólogo dando aula de física, de matemática. Esse é o pastor Felipe, muito louco, né? Então, esses irmãos aí, nossa, né? Depois teve o da Reforma, em outubro. Teve aí um episódio falando sobre... Opa! Thaís, aí. Thaísa e Larissa Giron. Veio você, né? As brabas. Realmente, esse aí foi. Rapaz, a gente tem amigo muito louco mesmo, né? Muito doido, né? A Thaísa é uma pessoa que, enfim, nos constrange. Com sua sabedoria, com tanto conhecimento, né? A Larissa também. Foi muito bom esse episódio. Temos o Edgar. Edgar Martins. Martins, Pés e Patas, Papadog, um empresário aí que tem pregado o evangelho. Caverna da Adulão, projeto. O projeto tá sair, hein? lá em Itaboraí. Lá em Itaboraí, você que é de Itaboraí aí, fica ligado, hein? Depois teve das crianças, Esse acho que foi o menor de todos. Cara, esse episódio com as crianças foi demais. Desafio. Cara, pra gravar foi, meu Deus do céu. Eu não acreditei. Eu vou fazer episódio com ele. Isso é muito. Aqui as crianças aqui sentadinhas. Meu Deus do céu. Coitado, o Emerson e o Daniel saíram daqui sem voz. Fazendo merchan e tudo, as crianças. Muito bom. Se você ainda não pagou o congresso de crianças, essa é a hora de pagar. Muito bom. Muito bom. Depois teve... Sérgio. Sérgio Kitagawa, né? Sérgio Kitagawa. Legal, foi bom demais. Te agradeço porque me deu uma carona essa semana do seminário. Muito obrigado, reverendo. Diretor do Seminário Presbiteriano Sarmaton. Brabo demais. Chico e Lene. Chico e Lene. Outubro Testemunho Receba. Outubro Rosa. incrível. Esse episódio aí foi incrível. Assistam com uma caixinha de lenço também. Esse daí, incrível. Kelt. A Kelt, a PEC. Né? Missionária da APEC, né? Cara, pra mim foi também assim, um divisor de águas. Ouvir sobre evangelização de crianças. Então, né, eu sempre entendi que era um ministério negligenciado, mas ouvindo a Kelt, cara, de fato, como Deus ele também tem essa preocupação com as crianças, né? Uma dor que Deus tem também com as crianças. Depois foi a Jocilene Barbosa. Também falando sobre o Outubro Rosa. Outubro Rosa. Também passou pelo mesmo processo da Lene, né? Sim. De câncer de mama. Deu seu testemunho aqui. Bastante, foi uma bênção, né? E aí temos o gênio, né? Felipe Castro. Diz que, né? Não, gênio da guitarra, acho que não era nem pra estar com a guitarra na mão, pô. Ele e o violão aqui nessa mesa.
Covardia. Era um ser. O violão fazia parte dele, né? Felipe é covarde. Felipe cai. Ele pensava sair um acorde. Praticamente isso. É Bom demais. Muito crente, né, cara? Muito. Testemunho Que incrível. coisa maravilhosa, irmão. Verdade. Então temos aí também o reverendo Idauro. Dauro também. Foi incrível. Prazer. Ano que vem, nós teremos uma série de episódios aí com o reverendo Idauro. Isso aí. Pra falar dos livros, né? Clube do livro com ele vai ser. Do livro com o Idauro vai ser maravilha, né? O Idauro é inesgotável, né? Cara, e fazer uma pergunta simples. A gente tirando data. Não, porque é sensado. Inclusive, o texto que eu preguei foi o não. O texto que eu preguei foi tal, na data tal. Já é sim. Agora, puxar o texto que você provou, sei lá, 6 anos atrás, 8. Não é. Só da lá que tava com a blusa. Só faltava falar da roupa, cara. Eu tenho uma teoria. Parece que tem uma conexão neural entre o chat GPT e Idauro. A minha teoria funciona assim. Qualquer coisa que você perguntar no chat GPT relacionado à teologia reformada, o chat GPT consulta o Idauro. Aí o Idauro responde, o chat GPT e o GPT te responde. Essa é a minha teoria. Faz sentido. Faz sentido. Incrível. Temos ali a Carol, Claro. a missionária Carol. Missionária da MCE, serviu na Croácia, agora lá em Portugal, né? Muito bom. E aí o pai da Carol, Marcos Moura, também missionário da MCE, lá em Portugal. Isso aí. História também. 2 episódios assim, que se complementam. Foi ótimo que tá um logo depois do outro, então os 2 episódios se complementam, então assistam, vai ser muito bom. Isso aí. E aí nós temos o Clube do Livro, parte 1, para ficar aí de degustação para você. Isso aí. Né? Em breve teremos a parte 2. Isso aí. Muito bem. Bom, gente, é isso, né? Mas e aí? Como a nossa primeira temporada, Nossa primeira temporada de episódios. gente, Podcast acabou, né? Esse é o último episódio do ano. Uhum. A gente tem planejado, pensado e orado muitas coisas para 2025. Mas com o podcast a gente volta só em janeiro. Isso. É isso aí, gente. E se esse podcast tem abençoado, né, a sua vida, comente, né? Coloque aí, né? Dá um feedback pra gente. Isso vai ser muito interessante. Se tem algum tema, né? Dentro dessa visão que vocês têm acompanhado, que é a visão do reino de Deus, né, sobre as missões, sobre mobilização missionária, ou algum tema, né, sobre o evangelho, a vida do evangelho, enfim, que você tenha curiosidade, que você acredite que seja algo realmente relevante, né, para nossas vidas. Comente também, dê a sua sugestão. E vai ser um prazer, né? E é bom, assim, eu tenho aqui, vou deixar 1 hora eu falo. Não vai nessa de 1 hora e falo, não, porque a gente já tem um monte de parte 2 pra fazer. É verdade. Então, assim, aí tem a questão do Idauro, né? Tem os episódios aí com o Idauro, e assim, se bobear, vai ficar só pra terceira temporada ainda. Exatamente. Verdade. Deixa a sua sugestão aqui, né? Um adolescente outro dia me procurou na igreja e falou assim: vocês poderiam levar no podcast de vocês o reverendo Augusto Nicodemos. Aí eu falei, é sensacional. Não pintou a sensacional na cabeça. Então, sei lá o nome do adolescente. Incrível. Mas a gente tem uma limitação também, esse network, entendeu? Então, Mas deixa essa sugestão. se você tem um contato... Entendeu? Se você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que seja mais próximo do Nicodemo e por alguma ocasião do universo, se tiver alguma agenda aqui no Rio... É possível, a gente nunca imaginou trazer o Guilherme Miquel. Exatamente. César e Albert Vencedor. Isso aí, né? Então, a gente não... Nada é possível. Exatamente. Verdade. Né? Mas é isso aí, irmãos. O Cordas Humanas hoje se define como uma missão que mobiliza a igreja, que vai fornecer à igreja ferramentas para a igreja desenvolver melhor o seu ministério. A nossa missão é
de fato, mobilizar a igreja, nós queremos ver o máximo de pessoas sendo mobilizadas. Bom, nós estamos também à frente do projeto Itália, que é um projeto de mobilização, né? Então, como a Glaze disse, o Daniel disse também, nós vamos para a Itália em 2025, então se você quiser fazer parte, tem aqui na descrição os meios, né? Você pode entrar em contato com a gente lá no WhatsApp, e a gente fornece o Pix, fornece todas as informações que você precisar. E também, em breve, nós teremos o prazer aí de lançar o projeto nessa perspectiva de fornecer as ferramentas, né? Projeto Academy, que vai te ajudar aí a tocar um violão melhor, né? Vai te ajudar também na sua construção teológica aí também, na área missionária, né? Vai fornecer ferramentas também para áudio, vídeo, social media. Então, em breve isso aí vai estar disponível. Só que é um trabalho também que exige muito esforço, muita dedicação, e somos poucos trabalhadores, né? Exatamente. Já dizia, E gente. estamos rogando para que o Senhor envie mais trabalhadores. Em nome de Jesus, sentiu o toque aí? Obra. Sentiu o toque. Pronto. Receba. Tem. Cadê a água? Pega. Você pode vir tanto como membro da equipe, né? Realmente se comprometendo e estar servindo e fazer parte aqui da nossa equipe, que além de nós 4 temos a Mari e a Dani, como também como voluntários, né? Nossa equipe de voluntários, nosso time de voluntários, a nossa equipe está crescendo. O Daniel tá aí também? Ah, que pena, mas nós Daniel temos... Fernandes, né? Mostrar que nós temos um voluntário aí. Isso, varão de oração. Aqui, ó, pra cá. Abençoa os irmãos aí. Abençoe. Tem. E botar o dedo no mundo todo quarto. Sabe aí, Ana? Aqui, ó. Vamos lá, Emerson. Senta aqui. Conta aí. Quantas bênçãos? Senta aqui, não, senta aqui. Vou tomar. Como tem sido aí, Emerson, sua experiência como voluntário, com os humanos? Então, galerinha, Antes de você começar a falar desse decorador, por favor. Volta igual. bom, tem sido uma experiência muito boa, né? Primeiro que tá cercado de pessoas como vocês, né? Pessoas que inspiram, que são exemplos de cristãos genuínos, né? Até pelo fato de eu ser bastante novo, poder ter esse privilégio de aprender com pessoas que já têm uma sabedoria maior que a minha, têm experiências maior que a minha, que possam me passar de vivências, né? De experiências, seja no campo missionário, seja dentro da própria igreja. Então isso para mim tem sido já muito rico, algo muito rico. E poder atuar aqui também no Cordas Humanas, para mim também tem sido um privilégio, né? Porque servir a Deus de fato é um privilégio. Ele nos dá essa oportunidade para a gente servir as pessoas e, poxa, tá aqui trabalhando com Cordas Humanas tem edificado a minha vida, porque eu tenho aprendido mais sobre o campo missionário na prática, sobre quais são as necessidades que os missionários passam, as pessoas que são evangelizadas, como que elas são, como é que é a cultura dessas pessoas, e eu posso ver isso, né, com a experiência da Glaze, com a experiência do Eliseu, as histórias que eles contam aqui são histórias de fato inspiradoras, são histórias que edificam a nossa fé, porque a gente vê a disponibilidade deles, né, de se colocar numa situação onde eles não sabem como vai ser a vida deles, porque é confiar 100% em Deus. De fato, é você falar, Senhor, eu estou sobre o seu controle. A minha vida eu entrego a ti e o Senhor é quem faz, é o Senhor é quem age, a minha confiança é em ti. Então isso, para mim, é constrangedor. É constrangedor, porque a gente vê pessoas de fato que amam o evangelho, né? Então eu posso aprender muito isso com vocês e fora isso, né? Como teve no último domingo, a gente pôde estar ali participando do evento onde tinha várias agências missionárias ali, então foi gratificante poder participar e também representar ali, né, o Cordas Humanas naquela situação ali, foi muito bacana. Veja você. Surpreendeu Deus. Não, o Emerson, ele tem sido assim um apoio incrível, né? A gente chega aqui, né, por exemplo, nas gravações, como hoje,
né? E daqui o equipamento, ele adianta, né? Acelera pra gente, ajudando nessa parte técnica, ajudando na logística, né? Muitas das vezes ele está sempre apoiando. Ele é o nosso orador oficial no café da manhã, com os convidados. Então ele de intercessão. Ô, glória! Ele participa das nossas conversas, junto também com os convidados, até antes mesmo da gravação, que tem sido... E tem sempre somado, né? Tem sempre colaborado. É um grande apoio. Além do Emerson, temos outros voluntários também que têm nos apoiado na mídia, né? O Daniel Fernandes, infelizmente, teve que sair, mas ele que tem nos ajudado muito na mídia. Temos nossos irmãos também que são voluntários da mídia lá de Ribeirão Preto, né? A Anne, o Michel, tem a Yara, que também se predispôs nesse voluntariado. Ou seja, você que está aí, você deseja servir, você quer saber como que eu posso, né? Como que eu posso somar, como que eu posso colaborar. Entre em contato com a gente. Se você acredita nesse ministério, nessa missão, se você vê a importância realmente da mobilização missionária, entre em contato com a gente, que a gente vai estar, com certeza, mostrando meios, seja ajudando a gente, ou de repente, se a sua vocação não está necessariamente ligado ao Ministério do Cordas, a gente vai estar buscando outras organizações, outros meios, para que você possa realmente servir com a vocação, com aquilo que Deus, na área, né, que Deus realmente te chamou. E, enfim, é uma jornada incrível, né? E essa conexão pessoas é um grande privilégio, como a gente tem sempre falado aqui, né? É um privilégio cooperar com o Senhor. E você está mais do que convidado, né, para fazer parte também dessa corda, né? E multiplicando aí os laços de amor, de fato, entre a igreja e a missão do Senhor. Há muitas vagas disponíveis. Fica aí o convite, né? Para você também interagir, mas fora da mão de obra que é necessário, né? Desde a época do início do Cordas, de tudo que foi falado aqui, nós continuamos precisando de verba. É verdade. Tem coisas que nunca... E todos os nossos projetos que temos agora aqui, o Mobiliza Itália, a Cordas Academy, todos precisam de recursos, o podcast precisa de recursos, então você que queira nos abençoar, né, Deus ele abençoa através de pessoas, né? Então você se deixa ser usado por Deus e nos abençoe também, né? Tomar uma doação. Sendo mais, depois traduz, sendo mais direto em relação aos equipamentos. A gente tem esse desejo de ter os nossos equipamentos, trazer uma liderança maior para melhorar a qualidade do que a gente está produzindo. Porque Eliseu está aqui, né, dando uma colinha pra gente, falando que de fato, por exemplo, os equipamentos que a gente tem utilizado, né, tem sido, né, ofertado pela Igreja Presbiteriana das Águas, tem sido uma grande bênção, mas o nosso desejo também é ter os nossos equipamentos, né, e até mesmo por conta de outros projetos que a gente tem sonhado, né, tem orado a respeito. Então, se você deseja fazer parte, né, tem aqui as informações abaixo. Nós entendemos e cremos que nós somos mordomos daquilo que Deus nos colocou. Tudo, né, todos os nossos recursos, nós entendemos que somos mordomos. Então, se você entende que você é mordomo, né, dos recursos que Deus tem colocado aí nas suas mãos, aí você deseja tá utilizando essa mordomia para o avanço do reino do Senhor, Cordas Humanas é um desses meios, né? E você pode somar com a gente também. Então, se você quiser conhecer melhor, né, os nossos projetos, não apenas tanto do podcast, o Cordas Music, o Mobiliza Itália, enfim, são muitos projetos. Mas se você quiser conhecer esses projetos, saber de que forma você pode estar cooperando como parceiro, financiando esses projetos, entre em contato com a gente. Inclusive... Code aquela aí para você doar. Olha aí, ó. Eliseu falou que vai ter um QR Code aqui em algum lugar na tela. Procura aqui o QR Code, aponta o celular. E é isso aí. Inclusive, se você quiser saber mais, poxa, o que é o Cordas Academy? Que Mobiliza Itália? Por que Itália? Quem é o...
www.cordashumanas.com.br. Você vai ter todas essas informações disponíveis para você. Isso Vem aí. com a gente, puxar também essa corda. Então é isso, né, gente? Nossa, bom demais. Hein? Bom demais. Resumão, né? Resumão de como foi a nossa história. Cordas Humanas 2024. Então aí até a próxima temporada, até 2025. Emerson. Plaquinha pro Emerson. Plaquinha, voluntário. Plaquinha, voluntário do site do... Vai ter... Então é isso, né, gente? Obrigado por esse tempo que vocês têm com a gente. É isso, gente. Vamos caminhando. Feliz Natal. Maravilhoso 2025. Abençoado 2025. E vamos seguir juntos. Que Deus nos abençoe. Valeu, gente. Tchau.